sempre com frio na barriga. O pastor Mateus me fez o convite de uma forma oportuna. A gente estava numa padoca lá em São Paulo. Ele esperou pegar um sanduíche, dar aquela mordida assim, e falou assim: amado, eu quero que você prega no terça especial. Aí a boca cheia, só balançando assim, foi muito estratégico, porque dá um frio na barriga. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ele é um homem de fé mesmo. Porque primeiro veio o Gabriel Horta, pregou sobre o milagre de Jesus ali no casamento, o primeiro milagre de Jesus, falando sobre milagres, uma mensagem poderosa, com um testemunho da sua vida ali. Depois, o Isaías Fernandes ministrou sobre o profeta Isaías ali, um caminho no deserto, sabe? Uma mensagem tão poderosa, coisas novas de Deus. E aí, ficou um frio na barriga, mas durante a ministração do pastor Isaías, o Senhor começou a trazer uma palavra no meu coração. Eu fui anotando, fui meditando sobre ela. E quando o pastor Mateus fez o convite, eu tive convicção no Espírito que era para estar compartilhando aqui. E que aponta sobre esse ano que já começou, mas que nós devemos olhar para ele e ver as oportunidades. Eu não sei qual é a sua expectativa sobre 2025, qual a sua expectativa sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus estudos, sobre o seu trabalho, sobre a sua célula. Quais as suas expectativas? Quais são os seus planos para 2025? Você tem sonhado em viver coisas sobrenaturais? Você tem buscado por milagres, por conquistas? Você tem colocado nos seus alvos por cura? Você tem colocado para ver o agir de Deus? Você tem desejado o extraordinário de Deus, viver coisas incríveis, que ao olhar humano são impossíveis? Se você deseja isso, essa palavra é de Deus para a sua vida. Porque Deus, ele não tem o mais ou menos. Deus não tem para nós algo, sabe, aquela coisa meia boca, aquela coisa morna, aquela coisa do Zeca, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não é de Deus para nós. Mas Deus tem algo extraordinário, como o profeta Jeremias fala, que os planos dele para nós são planos de nos fazer prosperar, de avançar, quando o buscarmos de todo o coração. Quando desejarmos de todo o coração a alimentar da palavra de Deus. Queridos, tem algo que eu coloquei no meu coração para esse ano, é ter fome da palavra de Deus. Estávamos nessa conferência de pastores, nesse último quinta e sexta passada, e fui inspirado demais por Deus, por um pastor que ele pregava com tanta paixão a palavra de Deus. Ele leu mais de 40, 50 versículos da Bíblia, sem abrir a Bíblia, porque ela se tornou parte dele, e aquilo me inspirou tanto. Isso tem algo que eu não quero negociar em 2025, é alimentar desse livro, alimentar da palavra de Deus. E eu quero trazer uma mensagem aqui hoje, pela graça, sobre vivenciar o extraordinário, vivenciar o que Deus tem para nós, de olhar e começar a compreender o que Deus preparou para nós, nos preparar para estar prontos para viver o que Deus tem. E Deus nos chamou para uma coisa, queridos, para você, eu e você, para que nós possamos matar gigantes. Porque em cada estágio do sobrenatural de Deus haverá um gigante para matar. São as provas que nos promovem e nos levam a viver o extraordinário. Eu nunca vi, sabe, uma pessoa viver algo tão grande, tão glorioso em Deus, sem experimentar por uma grande luta antes. Porque antes de um milagre, antes de todo milagre, tem um gigante para ser derrubado. Antes de todo milagre, tem um grito de que é impossível. Antes de todo milagre, tem ventos contrários, críticas e zombaria. Por isso que sonhar é para todos, mas viver o sobrenatural são para aqueles que têm disposição de matar gigantes. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos vários homens, mas eu quero dar ênfase em um, muito óbvio, um homem que era segundo o coração de Deus, que era um especialista em matar gigantes. Obviamente estou falando do rei Davi, o grande rei Davi, que nos ensina de como devemos lutar para avançar, conquistar e derrubar gigantes em vários estágios de nossas vidas. Na verdade, os gigantes, eles são como provas que o êxito nos levam para uma nova fase.
Os gigantes, eles servem para que nós possamos ser testados e aprovados. Enquanto nós não derrubarmos gigantes, nós não estaremos aptos para o novo estágio de Deus. E talvez você pode estar perguntando, o que é gigante? Gigante quer dizer tudo aquilo que se levanta para impedir você de avançar. Gigante é tudo aquilo que ao olhar humano é maior do que você, mas jamais maior do que o nosso Deus. Gigante é tudo aquilo que o inimigo usa para gerar medo. Gigante é tudo aquilo que o inimigo usa para tentar roubar a nossa identidade, roubar a nossa alegria, roubar a coragem, a fé. Por isso que nós precisamos compreender que a vida cristã nós sempre vamos ter que enfrentar gigantes. E o sinal de que você tem um gigante no seu caminho é o sinal que você está no caminho certo. Porque se não há gigante, talvez o diabo está muito tranquilo com você. Mas quando nós vemos gigantes ao nosso caminho, nós vemos que estamos caminhando rumo ao propósito, à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa história, como igreja, é uma história de gigante e gigante de derrubando. E pela graça de Deus, a cada gigante que nós derrubamos, nos preparamos para um outro nível de gigantes. Isso mostra amadurecimento, crescimento. E por isso Deus não nos chamou para fugir de gigantes. Deus não nos chamou para ficar medindo o tamanho do gigante, como aqueles 10 espias que estavam tremendo, urrando de medo e ficaram falando o tamanho do gigante, enquanto Josué e Caleb falavam o tamanho do fruto, o tamanho do cacho-uva, o tamanho daquilo que a terra podia oferecer para Israel. Por isso Deus não nos chamou para medir o tamanho do gigante, Deus não nos chamou para ter medo, mas Deus nos chamou para derrubar, para matar os gigantes, amém? E quando nós olhamos para a história de Davi, para a palavra de Deus, nós vemos um jovem, que quando em torno de 15 a 17 anos, o filho de Jessé, de Belém, o caçula de 8 irmãos, esquecido para... Gente, já pensou? Seu pai, seu cônjuge aí marca um jantar na sua casa, para receber uma visita importante. Porque tem as refeições comuns, rotina, mas tem aquela que é para visita. Que aí pega aquele jogo de louça, mas, sabe, aquele que é de presente de casamento. É só na minha casa que tem um jogo de presente de casamento. Agora não tem mais não, mas está usando muito, mas estou brigando com o mas sabe, quando você tem aquele, vou pedir para cá, aquele jogo de louça, de copo que é para visita, e conforme a visita vai pegando o mais escondido ainda no armário. É só lá em casa, né? Tô dizendo, lá em casa não tem isso mais não, tá, pô? Já teve. Quando você prepara, sabe, você faz aquele prato caprichado que é uma visita importante. Você faz o risoto de pera, né, Jonathan? Esse risoto é famoso aí. Você prepara uma carne especial, você faz aquele suco natural, não é nem o suco de pó, nem o que suco é o tangue, não, é fruta mesmo, de verdade. Porque, inclusive, quando você toma aquele suco de pó, se for de uva, a sua língua fica roxa por 3 meses. Mas não, é o suco de frutas, sabe, Davi? Aquela sobremesa com pudim. Eu descobri que tem 2 tipos de pudim. Tem o pudim tradicional e tem o pudim que você faz com 8 a 12 gemas. Que esse é aquele pudim profissional. Aí você prepara aquela refeição, porque é uma visita muito importante. É o principal profeta do país lá na sua casa. Pensa. Eu sei que, às vezes eu confundo as meninas, que sei 3, mas não estou no livro do pastor Felipe, nem de Jessé, que tinha 8. Ele esqueceu um filho. Ele preparou um jantar incrível e ele esqueceu de chamar um filho. E ele esqueceu tanto de chamar esse filho que foi chamando um, chamando o outro, Eliabe, Samar, foi indo. E aí Samuel falou assim, uai, Deus se enganou, não é possível. Jessé, você tem mais ninguém na sua casa, não? Eu falei, rapaz, tem uma rapa de tacho, tem um caçula, mas ele é pastor de ovelha. E aí o que você está procurando, não? Ele é o filho esquecido, é aquele que foi escolhido naquele momento para a função menos valorizada, o improvável, mas um ungido por Deus para ser um matador de gigantes. O que os nossos olhos não viam, Deus o viu. E o mesmo Deus que escolhe Davi, unge Davi, capacita Davi
Ele agora mora em mim e você, e nos capacita para matar um gigante em 2025. Ele mora em nós. E quando nós começamos a olhar para a palavra, nós vemos que em vários estágios Davi foi matando os gigantes. Você está pensando, uai, eu só li um gigante. De fato, fisicamente, só teve um gigante. Mas Davi, ele enfrentou outros tipos de gigantes na sua vida. Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero focar em 3 gigantes que Davi enfrentou na sua vida. Primeiro, o mais óbvio, o mais conhecido, Golias, que é o gigante das pressões, o gigante dos obstáculos para que possamos viver as promoções de Deus. É o teste de coragem. Golias, ele representa o gigante das pressões, o gigante dos obstáculos, para tentar nos impedir de viver as promoções de Deus. Acompanhe comigo aí, 1 Samuel, capítulo 17, do verso 20 adiante. Levando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora que com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. 21. Israel e os filisteus estavam posicionados em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos, que era o que seu pai tinha pedido. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o desafio habitual. Davi ouviu, e quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele vem desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar, também dará a sua filha em casamento, isentará de impostos em Israel e a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? 27, repetiram a Davi o que haviam comentado. E eles disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Enquanto Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. 33, então respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece o leão, o urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. O teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. 37, o Senhor me livrou das garras de leão e das garras de urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou uma armadura e um capacete de bronze na sua cabeça. Davi prendeu as espadas sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse então a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu o riacho, 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, os filisteus, com o seu escudeiro à frente, vinham se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, e viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse a Davi: por acaso, Golias falando com Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: venha e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo.
E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir à direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo, e retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e pôs-se de pé sobre ele, desbanhando a espada do filisteu, e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Aleluia, pela palavra de Deus vivo, glória a Deus. Queridos, aqui nesse texto nós vemos o contexto é que havia uma guerra. Então os filisteus, eles falam assim, estava cada um num monte, embaixo de uma planície, e os filisteus lançaram um desafio: em vez de lutar todo mundo contra todo mundo, vão um contra um. E por 40 dias Golias descia e falava: não tem homem em Israel? Não tem nenhum homem aí? E quando Davi viu aquilo, ele ficou indignado. Ele foi a servir seu pai para saber como seus irmãos estavam, levando queijo, pão e sementes para seus irmãos, os líderes de seus irmãos. Então Eliabe chama a atenção dele, como eu li aqui. Mas Davi, algo chama a atenção. Ele vê o cenário de guerra, mas ele vê as oportunidades. Ele vê que quando está todo mundo tremendo de medo, Davi ouve uma conversa: ó, o doido que matar esse cara aí vai ganhar uns treinos. Davi o quê? Não, o que ele vai ganhar? Aí ele fala: ele vai ganhar uma parte do reino, ele vai ficar isento de imposto. Se fosse no Brasil, só com isso já ganhava muito dinheiro. E ele vai ainda casar com a mulher do rei, ainda vai casar com a princesa e vai sentar na mesa real. Davi: não, peraí, você está zoando. Sabe quando você vê uma coisa que é muito boa, você não diz: não, fala de novo aí. Qual que é o prêmio? Repetiu. E aí chega Eliabe. Então Davi, enquanto está todo mundo vendo o medo, Davi ele começou a ver a oportunidade de vencer uma guerra, casar com uma princesa, sentar na mesa real, ganhar parte do tesouro real de Israel e ser isento de impostos. Ele falou: eu estou feito. E quando todo o exército via com seus olhos, um gigante, e eram tomados pelo medo, Davi viu em Deus coragem para derrubar um gigante e conquistar o impossível. Sabe, quando todos estão vendo um cenário caótico, você tem que ser tomado pela visão de Deus e ver as oportunidades que só Deus vê. Às vezes no cenário empresarial, quando tem a oportunidade de uma promoção, a grande maioria é tomado pelo medo da responsabilidade que aquela promoção vai exigir. Mas aqueles que veem em Deus a oportunidade de honrar e glorificar Deus com a sua promoção, veem uma oportunidade de crescimento, de capacitação pela graça de Deus. Enquanto alguns veem: aquela pessoa é muito difícil para convidar na minha célula, aqueles que estão cheios da presença de Deus, veem a oportunidade de um grande testemunho de conversão. Nós temos que nos inspirar na palavra de Deus e na vida de Davi, para aprender algumas lições muito importantes, esse primeiro desafio dele, de derrubar os gigantes. Davi, primeiro, ele traz à memória o que Deus fez ontem na sua vida. Honre os seus memoriais de fé. Davi, para ele poder encarar aquele gigante, ele lembrou antes que Deus o capacitou para matar leão e para matar urso. O que Deus fez ontem na sua vida? De onde Deus te tirou? Quais as portas Ele já abriu para você? A gratidão era intencional, porque a nossa carne sempre vai induzir para lembrar dos perrengues, e não dos livramentos e conquistas que Deus nos dá. Devemos encher, sempre trazer à memória aquilo que traz esperança. Nós precisamos de anotar, de relembrar, de visitar os memoriais de fé. Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra de quais portas Deus já abriu para você? De todos os livramentos que Ele já fez na sua vida, de todas as curas, de todos os milagres que Ele operou na sua vida?
de todas as bênçãos que Ele já derramou sobre você. Você tem que anotar, você tem que visitar esses lugares, porque isso enche o seu coração de esperança, de fé e de renovo, essa série maravilhosa, para você avançar para o novo de Deus, para você avançar rumo aos gigantes, não temer. Em segundo, Davi, ele tampou os ouvidos para os conselhos carnais. No meio das tempestades, sempre terão os que vão gritar, é um fantasma. Sempre terão os que vão gritar com medo. Mas somente quem ouve a palavra pisa fora do barco e anda sobre as águas. No meio de tempestade, no meio de problemas, desafios, sempre vai ter um que vai falar, é impossível, você é doido. Sempre vai ter um que vai criticar. Sempre vai ter um que vai falar, você está maluco. Davi, ele não ouviu Saul criticando ele por ser muito novo e por não ter habilidade de guerreiro. Davi ignorou quando todos estavam tremendo de medo, porque Davi tinha os seus ouvidos para ouvir o que Deus estava falando. Não um gigante foi gritando, querendo intimidar, mas Davi, ele estava com o seu ouvido para ouvir a voz do Deus Altíssimo dizendo, vai porque eu estou contigo. Davi, ele não estava com os ouvidos nas circunstâncias, sabe? Para que possamos avançar, não podemos ter os nossos ouvidos para as pessoas que vão trazer críticas carnais, conselhos carnais. Temos que olhar para aquilo, ter o coração, os ouvidos voltados para aquilo que Deus está falando. Se Deus deu uma palavra para ir, vá. Se Deus deu uma palavra abençoando, mergulhe. Não tenha medo, mas creia e avance. E nós vemos nesse primeiro estágio de Davi com esse gigante, ele trazendo a memória o que traz esperança, lembrando dos seus memoriais de fé, tampando seus ouvidos para as circunstâncias e tendo a sua boca alinhada com a sua visão de fé. Como que é importante ter a nossa boca, a nossa fala alinhada com a visão de fé que Deus nos dá. Se você crê, você precisa declarar, mesmo que pareça que você é maluco. Se você está com 4, 5 pessoas, você tem que declarar a data de multiplicação dela. Mesmo que pareça que você está maluco. Se você crê que você vai casar, você tem que declarar. Se você crê que você vai ser promovido, você tem que declarar. Se você crê sobre a sua cura, você tem que declarar. Aquilo que você crê, aquilo que você percebe que Deus já mostrou para você, você precisa de mover declarando com a sua fé. Pastor Mateus, uma inspiração. Nós começamos a orar nas sextas-feiras declarando um local de milhões para uma igreja de milhares. Nós não tínhamos milhões. E quando alguém mais ousado perguntava, pastor, quanto que a gente tem? Aquilo ali chocava quem não tinha visão de fé. Chocava um pastor de ovelha, que não é um guerreiro, não tinha idade nem para estar no exército, falar que vai matar um gigante, um guerreiro experiente desde a sua mocidade. Sempre vai chocar uma declaração de fé genuína. Aqueles que não estão vendo o que você está vendo, sempre vão ficar chocados. Thomas Edison, ele foi retirado da escola, outros tempos, porque ele não era considerado inteligente minimamente para estar numa sala de aula. E quando ele pergunta para sua mãe, mãe, por que eu fui retirado da escola? Está na biografia dele. A mãe de Thomas Edison fala assim, porque você é inteligente demais para estar ali, meu filho. Se você não sabe quem é Thomas Edison, é um dos maiores inventores da história. É quem criou a lâmpada elétrica, por exemplo. É um dos que tem mais patentes, maiores criações, um grande gênio da física, da matemática e por aí vai. Quem não tem a visão que Deus te deu, acha que você está falando é maluquice. Mas somente quem viu o que Deus já viu, consegue declarar, cheio de fé, porque está possuído pela fé do Deus vivo. Davi disse que hoje mesmo, no verso 45, Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará as minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Davi não tinha espada, Davi tinha um cajado, Davi tinha uma bolsa, um estilingue e 5 pedras lisas. Mas Davi viu o que ninguém tinha visto, a cabeça de Golias em suas mãos.
hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, as aves, os céus e os animais selvagens, e todos da terra saberá que há Deus em Israel. Gente, como que corta a cabeça de um gigante sem espada? Como que alguém obtém cura? Como a estéril dá luz? Como improvável alcance extraordinário? Como uma igreja sem ter milhões na sua conta compra um lugar de milhões para uma igreja de milhares? Somente em Deus, somente com um Deus Todo-Poderoso, somente no Deus o impossível, o possível se torna real. Somente em Cristo Jesus temos acesso ao sobrenatural, porque é nele, por ele e para ele todas as coisas. Não é sobre nós, mas sobre o Deus vivo. Ele já viu, Davi declarou e possuiu e conquistou, não para si, mas para declarar a Deus em Israel. A frase de Davi não foi para que hoje eu possa ser conhecido, para que hoje eu possa ter todas as recompensas, mas Davi falou para que hoje todos possam ver que há um Deus vivo em Israel. Nós precisamos de ter esse mesmo coração, de procurar derrubar gigantes, ser promovidos, mas não para falar o quanto somos bons, mas para falar, há um Deus vivo a quem eu sirvo, Ele está comigo, e tudo eu posso nele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Somente pela fé, somente por intermédio de Jesus e do Espírito Santo, nós podemos viver o sobrenatural, derrubar gigantes. Davi derrubou um gigante porque no caminho ele lembrou do seu confronto com leões e com ursos. Davi derrubou um gigante porque ele não ouvia o que as pessoas estavam falando, mas o que Deus sussurrava em seu coração. Davi derrubou um gigante porque ele viu o que Deus já tinha visto e declarou: hoje mesmo vou matar você. E assim devemos trazer para nós, diante dos gigantes que vamos enfrentar em 25. Você não pode ter medo, você tem que encher o seu coração de expectativa e de alegria. Mas esse não foi o único gigante. Depois de Golias, Davi se torna parte do exército, ele vai crescendo, ele vai pulando as etapas do exército, porque ele não espera o estágio normal para pular de capitão, para ir para tenente, coronel, ele deslancha. E de repente estão voltando. Lá eu não vou ler só para a gente ganhar no tempo, misericórdia. Depois você lê em casa, 1 Samuel 18, 6-9. Eles estão voltando de uma batalha. E aí organizado de Israel está lá. Aí começa a cantar: Saul matou milhares. Aí Saul, é o pai. Mas de repente ouve: Davi matou dezenas de milhares. É o Davi. Aí Saul falou assim: não. Que? E aí a Bíblia fala que naquele dia Saul encheu seu coração de inveja e começou a ficar irado e desejar matar Davi. Sabe qual que é o segundo gigante aqui? É o gigante do orgulho e do ego. É o nosso teste de fidelidade e lealdade. Porque após o crescimento de Davi começou a crescer em muita moral, em muito carisma, em muita estima por todo Israel. E por vontade de Deus mesmo, Saul começou a perseguir Davi. Fazia parte do bom, perfeito plano de Deus para tudo que acontecia em Israel. E Saul perseguia de uma forma tão injusta, e que chega um momento que ele tenta matar o seu genro, matar o melhor amigo do seu filho Jonatas. E chega um momento que é tão tenso que todos falam: Davi, você tem que matar Saul. O único jeito de você ficar livre desse inferno é matando ele. E aí, em 1 Samuel 24, 3-11, eu vou só contar o contexto para a gente ganhar no tempo, mostra que Saul exagerou no almoço e tomou aquele café preto. Bateu o café e falou assim: ih, rapaz, sabe, reloginho. Ele falou: eu vou dar ali. Tomou. Ele não tinha um intestino preso. Então ele viu uma caverna e falou assim: é aqui mesmo. E nessa caverna que ele escolheu, ele estava procurando Davi, era a caverna que estava Davi e os seus homens. E ele falou assim: ó quem está dando. Você pegou a ideia, né? Olha lá. É Saul, Davi. É sua chance. Deus te entregou. Fala isso. Deus te entregou, Saul, nas suas mãos, Davi, é hoje. Acabou.
Davi vai. A Bíblia fala que Davi corta um pedaço do manto dele. Mas a Bíblia fala que Davi ficou com o coração com tanta dor de ter feito aquilo. Davi se arrepende, volta. Deixa ele terminar lá, joga um fricocô assim. Estava forte. Quando Saul sai, ele fala: Rei, Saul, de que é isso aqui? Aí Saul fala: ih, rapaz, está com um furo aqui atrás. É meu. Ele fala: eu tive a oportunidade de te matar, mas eu fiz isso para mostrar a minha lealdade, o meu coração com você. Por que você me persegue? Por que você faz isso comigo? Sabe, aqui, amados, Davi, ele estava sendo tentado a alimentar o seu ego, de quão bom ele era, de quão, alimentar o seu orgulho, para querer fazer justiça, a sua própria justiça, na sua força. Aqui Davi, ele estava ouvindo muitas vozes, falando o quanto que ele era bom. E há um perigo, quando após matar o Golias em nossas vidas, de nós começarmos a acharmos que somos muito bons, de começar a achar que nós conseguimos, de começar a achar que, nossa, como eu sou um líder tão bom, já multipliquei, todo ano eu estou multiplicando, cara, que isso, eu vou dar curso, Hotmart, arrasta para cima, vem multiplicar. Cara, eu estou sendo promovido, eu tive uma dupla promoção, cola no pai aqui, cheiro cheiroso, aqui, é comigo. A gente começa a esquecer quem fez, porque o orgulho, ele é muito sutil, ele pode tomar o nosso coração, o ego pode entrar e começarmos a achar que fomos nós, sou eu consegui essa promoção, eu consegui essa conquista, eu venci, eu fiz algo acontecer, eu fiz minha célula crescer, eu fiz algo espetacular. Podemos fazer a nossa parte, mas nunca podemos esquecer quem permitiu tudo acontecer. E nesse momento Davi, ele foi muito bem sucedido, porque se ele mata Saul ali, cara, e você sabe quando chega craque, é craque de verdade, não é igual um time aí que traz os mais ou menos, não. Chega craque de verdade no time, que a torcida vai no aeroporto buscar, coloca no colo e vai andando, coloca em cima e vai andando. Davi, se ele matar Saul, ele sai daquele jeito na caverna. E todos iam falar: é ele. Aquela música do Drops, não, falando, é Davi. Mas aquilo poderia roubar o seu coração. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele honrou tanto Davi tinha uma aliança, queridos, com Jonatas, filho de Saul. Onde nessa aliança ele fala sobre cada um proteger a família um do outro. Mesmo Saul fazendo tudo. Quando alguém vem contar feliz para Davi que Saul havia morto e que ele tinha matado, Saul manda matar ele. Quando qualquer pessoa da família de Saul era morta, Davi queria vingar a morte da família de Saul, porque ele tinha uma aliança inquebrável. Porque Davi, ele venceu o teste do orgulho e do ego, e venceu a infidelidade e lealdade. Haverão momentos em que nós seremos testados sobre o nosso ego e o nosso orgulho. Se acharmos que somos bons demais, independentes, seremos tentados a quebrar as alianças. Toda vez que você acha que você é bom demais, você começa a esquecer de quão pecador você era e da onde você foi tirado. Mas toda vez que nós olhamos para a graça maravilhosa de Deus, olhamos para Cristo Jesus, nós temos sempre um coração voltado à fidelidade, à lealdade, a alianças, porque entendemos que tudo é apesar de nós. E como nós precisamos uns dos outros, mesmo eu e você sermos imperfeitos. Davi foi leal e fiel ao Senhor e à autoridade de Saul e à sua aliança com Jonatas. Com Davi, nós aprendemos que é preciso em todo tempo manter o nosso coração guardado. Provérbios capítulo 4, 23, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Após matar Golias, devemos matar o nosso orgulho. Devemos voltar o nosso coração dando crédito para Deus. Sabe por quê, gente? Antes de você matar Golias, todo mundo vai te achar que você é doido, que você é lunático, que você é ambicioso demais.
que você não bate bem da cabeça. Mas todos esses que estão chamando você de doido, quando você alcança, quando você mata Golias, se tornam bajuladores. E um bajulador, diferente de quem honra. A honra ela não tem nada a ver com bajulação, mas a bajulação, ela alimenta o nosso ego, o nosso orgulho. Por isso, devemos sempre dar crédito. Quando você recebe o crédito de algo, você deve devolver ele a Deus. Devolver, fala assim, é pela graça de Deus. É para a glória de Deus. Foi Jesus que me capacitou. Rapaz, Jesus me capacitou para estudar mais, para ser aprovado nesse vestibular. Jesus, sabe, renovou as minhas forças para não ir embora, quando a caneta caía, todo mundo ia embora, e eu ficar aqui além do horário, aprendendo mais sobre novas atividades, novas funções, estar apto a promoções. Foi Jesus que me deu a luz, aquele clique, pá! Vou ligar para o Márcio. O Marcinho tem tanto tempo que eu não vejo na minha escola, vou ligar para ele. Cara, o que você vai fazer essa sexta-feira? Nada, vem para minha célula. Foi Jesus que me deu o clique, foi Jesus que me capacitou, foi Jesus que fez tudo em minha vida. Em João 15:8, Jesus nos ensina que meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim serão meus discípulos. Quando eu frutifico em todas as áreas da minha vida, eu tenho como propósito de vida glorificar a Deus e não me vangloriar. Quando entendemos que a vida com Cristo é sobre Ele e não sobre nós, compreendemos o propósito eterno. A nossa vida é para glorificar a Deus. Sabe quando você está tendo um casamento bem sucedido? É para glorificar a Deus. Sabe quando você está indo bem no seu trabalho? É para glorificar a Deus. Sabe quando você é um bom aluno? É para glorificar a Deus. A sua vida por completo é para que Cristo seja glorificado. Por isso que devemos ficar atentos contra o orgulho, o ego. Matar esse gigante. Então Davi matou Golias, o gigante que sempre vai tentar nos impedir de viver as promoções. Davi matou o gigante do orgulho, que tem essa nossa lealdade, fidelidade. E Davi teve imensas dificuldades. Não matou da melhor forma, mas conseguiu vencer esse gigante, que é o gigante nas áreas internas. É o Absalão. Golias, Saul e Absalão. As áreas internas não resolvidas. Como isso pode ser um gigante, se nós não resolvermos. É o teste do nosso coração, do nosso temor a Deus. Sabe, Davi enfrenta um problema terrível. Em 2 Samuel, capítulo 13, o seu filho mais velho, Aminon. Davi, ele tinha 3 esposas, se não me engano. O nome da terceira eu esqueci, era a filha de Saul, Mical, Abigail, e uma outra terceira que eu esqueci agora, o nome fugiu. E aí Absalão era filho, se não me engano, de Abigail, e Aminon, filho da outra esposa. Mical não teve filhos. Foi rir lá de Davi dançando, não entendeu sobre a presença e vacilou. Mas Aminon, o filho mais velho, ele era apaixonado por sua meia-irmã Tamar. E um vacilão deu um conselho para ele pegar ela à força, violentar ela sexualmente. E Aminon faz essa coisa terrível, cruel. E após violentar sua meia-irmã, sua irmã, ele a descarta como um objeto. E ela fica terrível, machucada, marcada, com qualquer pessoa que sofre abuso fica. E Absalão, seu irmão, então, vai conversar, percebe o que está acontecendo, até ela abrir o coração. Então ele traz a verdade. E aí no verso 21, Davi fica sabendo, e nós pensamos, Davi, como esse grande homem de Deus, agora vai ter uma ação de correção com Aminon. Mas a Bíblia fala que ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E só. E ele ignorou o problema. E ele foi um bananão. Um covarde. Davi fica furioso, mas não faz nada. A pior coisa para se fazer em meio aos conflitos internos é nada. A segunda é abrir mão dos princípios. Ou empate técnico. E qual a consequência da omissão de Davi? Algo terrível. Uma filha abusada, um filho morto, um filho assassino e um golpe contra o seu reinado.
Já que Davi não faz nada, Absalão tenta fazer na própria força, mata Aminon, foge, fica 2 a 3 anos fugido. Davi perdoa, volta, mas Davi também não corrige Absalão. Sabe, depois de Golias, depois de Saul, do orgulho, nós podemos enfrentar gigantes, nossos conflitos internos. Áreas que nós temos que resolver em nossas vidas, porque se deixarmos lacunas abertas, não vamos conseguir completar a plenitude de Deus para nós. Seja medo, seja complexo, seja situações familiares, raízes culturais, ciclos viciosos familiares, problemas familiares, mas que nós precisamos de romper. Precisamos de ter uma postura, confrontar, agir. Sabe, às vezes a questão interna pode ser uma questão conjugal, pode ser uma questão financeira, pode ser uma raiz familiar, que não é sadia, um hábito errado, talvez de brigas, de gritarias, de mentiras, de esconder as coisas, de desonrar, de fofoca, de maledicência. O que não morreu em você não pode enterrar ou ignorar, você precisa resolver esse assunto primeiro. A vida que você não fechou, não pode ignorar, porque vai dar bicho. Necessário é enfrentar a dor, insistir, persistir, resolver conflitos. Porque nós não conseguimos avançar se não confrontarmos Aminon. Às vezes eu vejo o casal onde a esposa não quer firmar com Jesus. Ela gosta de Jesus, mas não ama Jesus. Então ela fica assim, hoje não vou na igreja, não, mas sim, vamos ficar aqui assistindo na Netflix. Aí o homem tem que ser macho, falar assim, amor, nós vamos para o culto quando chegar, a gente vê Netflix, depois, Mas se o homem não for um homem de Deus, ele fala, tá bom, amor, vamos ver. Coloca aí. Sabe, você nunca vai vencer uma guerra abrindo mão dos seus princípios e valores. Às vezes o oposto. O maridão que não quer ir. Amor, hoje tem jogo, né? Vamos ver o Gabi aí. Fica mais um jogo sem fazer gol. Aí fica lá, vamos na igreja hoje não. Aí a esposa fala assim, não, eu vou ser uma mulher sábia. Vou ficar aqui com ele. E aí com o tempo ele vai ver que eu estou cedendo e vai me valorizar. Vai descer. Não. Quem pegou, pegou. Você vai esfriar na fé, filhona. Com sabedoria, você precisa de argumentar, insistir, sabe, criar, fala assim. Tem a sabedoria que Ana teve com Eucana, gente. Que nem a Bíblia pegou. Ela se produziu, se vestiu, falou assim, Eucana, vem cá, pá. Sabe, preparou aquele momento, ganhou o coraçãozão de Eucana, outras coisas. Aí depois falou assim, vamos no culto. Foi isso que ela fez, né? Foi Samuel que ela gerou, mas só dando um contexto para vocês aqui, para vocês entenderem que nós precisamos de saber as armas certas de lutar nossas guerras, mas nós não podemos abrir mão dos nossos princípios. Se você tem um problema na sua casa para firmar mais em Jesus, você precisa de se posicionar. Você precisa falar assim, como você se sente. Não acusando, olha, eu sinto que assim nós estamos regredindo, eu sinto que nós não estamos buscando a Deus como deveríamos, eu sinto, talvez um do casal não é dizimista. Gente do céu, misericórdia. Tem que conversar, olha, por que não? Olha, eu sinto que nós estamos sendo infiéis a Deus. Você tem que abrir o seu coração e o seu casamento tem que ser lúcido, tem que ser transparente ali, para que vocês possam caminhar e avançar. Você tem que confrontar o seu Aminon. O seu problema é familiar, é um vício familiar, você tem que vencer isso. Você está com um problema com essa praga do inferno chamada asbetes, que é pecado. Não vem com esse que é um joguinho. Eu já aconselhei gente que perdeu dezenas de milhares de reais nesse joguinho, nesse gatinho aí, do inferno. O tigrinho aí. Eu já aconselhei pessoa. Por isso nós temos que estar atentos, confrontar. Se você, o seu cônjuge, o seu filho, a sua esposa está viciada nesse trem, você tem que confrontar. Você tem que trazer à luz o problema, o pecado de Aminon. Se você já passou no Aminon, está em Absalão, você tem que confrontar Absalão. O que você não pode fazer é ignorar esse gigante. Esse gigante se tornou o maior gigante na vida de Davi, porque ele demorou demais para corrigir. Talvez esse é o gigante mais desafiador.
mas que nós não podemos hesitar em derrubar em 25. Sabe, derruba a omissão, resolva os conflitos internos. Ao contrário do que Davi agiu aqui, não deixe o problema crescer. Haja com sabedoria e destreza, cuide de si mesmo, cuide da sua família, resolva os conflitos, não com omissão, mas com ação pautada na palavra de Deus, nos princípios. Não negocie o negociável, não negocie o congregar, meu irmão, não negocie o dizimar, não negocie o orar, meditar na palavra, não negocie a sua santidade. Não negocie a sua salvação, não negocie aquilo que Deus deixou como inegociável, mas lute para ter uma vida plena, um lar saudável, vença todos os gigantes que estiverem no seu caminho, para que assim você possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Eu quero concluir, convidando a banda para subir. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que é motivo de alegria quando encontramos gigantes no nosso caminho. Em Tiago, presta para mim, por favor, Fred, em Tiago capítulo 1, verso 2, o irmão de Jesus, o apóstolo, o profeta Tiago, ele nos traz aqui: meus irmãos, considerem motivo de grande, não é de pouca, não é só de legal, mas de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Em 2022, 23 e 24, nas sextas-feiras, quando nós mais orávamos, pior ficava o cenário. Mas aquilo, em algum momento, servia para encher o coração daqui e falar assim: nós estamos no caminho certo, porque não é possível. Quando você enfrenta um gigante, é porque você está no caminho certo, é porque você está no caminho, porque se não há uma oposição espiritual do inferno, é porque você não está incomodando o inferno. Mas quando tem uma grande oposição, que você está incomodando muito, é porque você está no caminho certo. Não foi fácil para nós como igreja, talvez somente pastor Matheus e pastor Dani saibam aqui, o pastor tem um pouco mais de noção, mas quando eu falo assim, porque somente acho que eles conseguem descrever como que foi difícil, um milagre estar aqui hoje, ter esse lugar. Gente, eu dei uma época que eu mais me sentia um corretor imobiliário em prospecção de imóvel do que como pastor. Porque a gente fala assim: nós temos que achar um local. Ficava eu e o pastor Matheus, eu vou para essa região, você vai para essa, a gente rodava e não achava. E esse local, a gente não veio para olhar esse local, o pastor Matheus veio aqui para conversar sobre um outro local da família. E demora muito tempo para acontecer de repente. E de repente, no tempo certo de Deus, fala: e aqui? E aí os olhos do pastor Matheus, e aqui? Ele chega animadão lá na antiga laje: amado, vem para minha sala. Achei. Eu falei: aonde, cara? Aí falou: eu falei, mas não era, não. E hoje eu fico vendo como que esse local era até melhor do que aquele outro que ele queria olhar. Como que foi um presente de Deus. Sabe, quando os gigantes estiverem com relação à sua célula, está no caminho certo, no seu trabalho, o caminho certo. Sabe, enche o seu coração de alegria. Quando você vê que tem gigantes, é o sinal que você está no Kairós de Deus. Quando você vê que tem um Golias, é um gigante que vai querer derrubar para testar sua coragem, é porque você está no caminho certo da sua promoção. Quando você quer testar a sua lealdade, você está no caminho certo de matar o orgulho. Quando você começa a enxergar os Aminons e Absalões da sua vida para confrontá-los, é que você está no caminho certo para resolver os conflitos internos e amadurecer em Deus. Enche o coração de alegria. Por isso, se você encontrar com Golias, é que você está caminhando, vai ser testada a sua coragem, e a recompensa será as promoções de Deus. Se você enfrentar o orgulho, Saul, o orgulho e o seu ego, a sua lealdade, fidelidade e humildade serão testados, e como recompensa você vai encontrar amadurecimento em Deus. Quando você enfrentar Aminon e Absalão, você irá enfrentar conflitos internos e testar o seu coração e a sua disposição para resolvê-los. Como recompensa, você encontrará paz e plenitude. Em 2025 nós somos chamados para nos tornarmos matadores de gigantes. Eu não sei você, mas eu não quero ser covarde.
Eu não quero ficar tremendo de medo. Eu não quero me omitir. Eu quero sim enfrentar os Golias, enfrentar os Sauls. Por mais desafiador e doloroso que seja enfrentar os Aminons e Absalões, mas eu quero avançar, eu quero progredir. Eu quero, como o Salmo 144 que Davi escreve, eu quero desfrutar, sabe, das bênçãos do Senhor, ser abençoado por Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você quer experimentar algo sobrenatural, queridos? Você quer viver milagres? Você quer viver o impossível? Então você tem que se preparar para enfrentar gigantes. Se você quer viver não os seus planos, mas os planos de Deus, você tem que querer enfrentar gigantes.